Prólogo Parte 2. Explicar suas armadilhas e estratégias. Então, calma. Ok. Vou tentar. Era isso. Um mecanismo por trás de um único jogador que fugiu com a classificação global superior de tantos jogos. Esse jogo, jogado sem controle de tempo, durou mais de 6 horas. A adrenalina e a dopamina secretadas por seus cérebros os fizeram esquecer que haviam ficado acordados por 5 dias seguidos, acabaram com o cansaço e levaram sua concentração até o limite. 6 horas, mas a batalha parecia ter tivesse levado dias. Finalmente, chegou o momento decisivo. A voz sem emoção, ecoando do alto-falante. Checkmate. Os irmãos venceram. Depois de um longo silêncio. HHFFFFFF. Eles exalaram todo o fôlego. O som foi tão forte que os fez esquecer de respirar. Esquecer de respirar. Quando finalmente terminaram, eles riram. Uau! Fazia tanto tempo que eu não jogava um jogo tão difícil. Ah, é a primeira vez que eu vejo você achar que um jogo é difícil. Uau! Irmão, o oponente é realmente humano. Sim, não há como errar. Eu pude vê-lo hesitando quando você não. Mordendo a isca, ficando um pouco confuso quando as armadilhas que ele colocou não explodiram. Com certeza é um humano, ou isso ou um monstro. Como será que ele é? A irmã, que havia desligado um programa que havia desligado os grandes mestres, estava ficando interessada em um oponente. Bem, ele poderia ser realmente um grande mestre? Os programas são precisos, mas as pessoas são complexas. Entendo. Nesse caso, em seguida, quero jogar Shogi com o Ryo. Eu me pergunto se o Ryo está aberto a jogar online. Bem, vamos pensar nisso. Pensar. Enquanto conversavam, sorrindo com a sensação de satisfação produzida pelas endorfina após uma partida, aconteceu novamente. Bing! O som de outra notificação por e-mail. Deve ser o nosso adversário de agora? Vamos lá, abra-o. Ok. Ok. E quanto ao conteúdo do e-mail? Apenas isso. Maravilhoso. Com habilidades como essa, certamente você deve achar difícil viver neste mundo? Bastou uma linha. Suas mentes congelaram. Os dois tinham acabado de uma batalha violenta na tela de LED. Atrás deles brilhava uma luz artificial. O zumbido dos ventiladores dos computadores e dos equipamentos de jogos. Inúmeros fios que se enroscavam no chão. Lixo espalhado. Roupas espalhadas. Espalhadas por toda a parte. Um espaço escondido do senso de tempo, protegido pelas cortinas que bloqueavam o sol. Isolado do mundo, 16 tapetes de tatame. De espaço apertado. Esse era o mundo deles, todo ele. Memórias amargas passaram correndo por suas mentes. O irmão que havia nascido. O irmão que não tinha nascido bom e que, portanto, era muito bom em ler as palavras e os motivos das pessoas. E os motivos das pessoas. A irmã que nascerá inteligente demais e que, por causa disso e de seus cabelo branco puro e olhos vermelhos, não tinha ninguém que a entendesse. Os irmãos que haviam sido abandonados, até mesmo por seus pais, depois deixados sozinhos neste mundo. E que finalmente fecharam seus corações para um passado que nem mesmo a interpretação mais generosa interpretação pudesse se lembrar como feliz, não, para um presente também. A irmã olhou para baixo em silêncio.
O irmão bateu sua raiva no teclado contra aquele que havia feito sua irmã olhar para baixo. Obrigado por sua maldita preocupação. Quem diabos é você? A resposta veio quase que imediatamente. Ou foi mesmo uma resposta? Chegou um e-mail ignorando a pergunta. O que você acha deste mundo? Ele é divertido? É fácil viver nele? Ao ler isso, ele se esqueceu até mesmo de ficar com raiva e olhou para a irmã. Não havia nada que eles precisassem confirmar. Eles sabiam a resposta. Que era o tipo de jogo mais fracassado de todos. Um jogo estúpido, sem regras ou objetivos claros. 7 bilhões de jogadores, todos. Todos se revezavam quando queriam. Penalizado se você ganhasse demais. A irmã que, por ser inteligente demais, estava sozinha e sofria bullying sem ninguém para entendê-la. Ninguém para entendê-la. Penalizado se você perdesse demais, o irmão que sempre. O irmão que sempre reprovava e recebia gritos de seus professores e pais, mas continuava sorrindo. Não. Direito de passar. O bullying só piorava se ela ficasse em silêncio. Se ela falasse demais. Muito, ela seria odiada por passar dos limites. E ele seria odiado por ver os verdadeiros motivos das pessoas. Não havia como saber o objetivo, ler as estatísticas ou mesmo identificar o gênero. Mesmo que você seguisse as regras estabelecidas, você seria punido, e o pior de tudo, aqueles que simplesmente ignoravam as regras estavam no topo. Comparado a essa vida terrível, qualquer outro jogo era muito fácil demais. TSK idiota. Sora deu um tapinha na cabeça de sua irmã mais nova, que ainda estava olhando para baixo. A dupla que acabará de exibir um desempenho divino não estava em lugar nenhum. Estavam longe de ser encontrados. Os dois que restaram estavam abatidos, oprimidos, alguns dos mais fracos da sociedade. Nenhum lugar para ir, expulsos pelo mundo, nada mais. Mais nada. A irritação trouxe o cansaço de volta em um ímpeto. Quando o irmão moveu o cursor para o botão iniciar para desligar o computador pela primeira vez em um tempo, ele ouviu, bing. Outra notificação de e-mail entrando em seu ouvido. Sua mão. Sua mão foi para o botão shutdown. Mas sua irmã o impediu. E se houvesse um mundo em que tudo fosse decidido por simples jogos? Os dois leram isso com desconfiança, mas com imaginação e desejo que não conseguiam esconder. E se houvesse um mundo em um tabuleiro onde o objetivo e as regras fossem claras? O que vocês achariam? Eles se entreolharam, sorriram com autodepreciação e assentiram. O irmão colocou as mãos no teclado. Então, era aí que ele queria chegar. Com isso. Sim, se existe um mundo como esse, nós realmente nascemos no mundo errado. Ele repetiu as palavras do e-mail inicial. E clicou em enviar. Por um momento. Uma estática fraca ondulou na tela do computador. Ao mesmo tempo, tudo na sala parou com um baque, como se o disjuntor tivesse sido disparado. Exceto por uma coisa, a tela que mostrava o e-mail. E... o quê? Houve um som como se a casa estivesse rangendo, um som como o crepitar da eletricidade. O irmão olhou em volta em pânico, enquanto a irmã se distraía. Sem saber o que estava acontecendo. A estática ficou inexoravelmente mais forte. E finalmente tomou conta da casa como a neve em uma TV não sintonizada. E então, dos alto-falantes, não. Inconfundivelmente da tela. Dessa vez não era um texto, uma voz retornou. Eu concordo. Você certamente nasceu no mundo errado. Não apenas a tela,
mas agora toda a sala estava tomada pela estática. De repente, braços brancos se estenderam da superfície da tela. O que é? Os membros saíram da tela e agarraram os braços dos irmãos. Eles foram puxados com uma força que era forte demais para ser combatida. Para dentro da tela. Então deixarei que vocês nasçam de novo, no mundo em que deveriam ter estado. E então, tudo ficou branco. Foi porque ele abriu os olhos. Era a luz do sol. Luz do sol. Ele sabia disso por uma sensação de queimação em suas retinas que não sentia há muito tempo. Finalmente, o irmão percebeu algo pela visão que entrou em suas pupilas quando elas começaram a se ajustar à luz. Ele estava no céu. Vavá! Seu pequeno quarto apertado havia se tornado, de repente, uma vista ampla e arrebatadora. Vista. Mas seu grito não foi por causa da estranheza da paisagem que entrou em seus olhos. O cérebro de Sora estava acelerado para entender a situação, quase o suficiente. O suficiente para fritar seus circuitos mentais, e era por isso que ele estava gritando. O que? Que diabos? Não importava como você olhasse para ele, não importava quantas vezes. Lá no céu havia uma ilha flutuante. E não importava quantas vezes ele duvidasse. Seus olhos e sua cabeça, nos limites de sua visão, voando pelo céu, estavam um dragão. As peças gigantes de xadrez visíveis nas profundezas das montanhas além do horizonte eram enormes o suficiente para confundir seu senso de perspectiva. Isso pertencia a um jogo, uma paisagem de fantasia. Essa claramente não era uma paisagem da terra que ele conhecia. Mas o mais importante, das nuvens que se estendiam sob seus olhos, ele percebeu que a sensação de ausência de peso era porque ele estava caindo. Que eles estavam, sem dúvida alguma, no meio de um paraquedismo sem paraquedas. Ao absorver tudo isso e transformar seu grito em "Oh, estou prestes a morrer", o irmão levou apenas 3 segundos. Mas então sua trágica convicção foi quebrada por uma voz que soou retumbantemente ao lado dele. Bem-vindo ao meu mundo. Diante da paisagem grandiosa e estranha, um garoto caído abriu bem os braços e sorriu. Esta é a utopia com que você sonhou, Desboard, o mundo em uma prancha. Um mundo onde tudo é decidido por simples jogos. É isso mesmo, até mesmo a vida das pessoas e as fronteiras dos países. Ela estava talvez 10 segundos atrás de Sora. Shiro, parecendo ter finalmente compreender a situação, abriu bem os olhos e se agarrou ao irmão, parecendo que estava prestes a chorar. Quem é você? Shiro deu um grito de protesto com toda a sua força, mas como se estivesse sussurrando. Mas o menino continuou sorrindo alegremente e disse: Eu? Bem, eu moro ali. Ao dizer isso, ele apontou para uma peça gigante de xadrez além do horizonte, como Sora havia visto. Suponho que se eu fosse colocar isso nos termos do seu mundo, eu sou o Deus, eu acho. O autoproclamado Deus disse isso com uma delicadeza deliberada, colocando o dedo indicador em sua bochecha. Mas que diferença isso fazia agora? Tanto faz. Ei, o que devemos fazer? O chão está chegando. Agin, Shiro. Puxando as mãos de Shiro para seu peito, Sora se colocou embaixo dela. Embora o gesto tivesse um significado questionável, Shiro gritou contra o corpo de Sora. Corpo de Sora com um grito abafado. Enquanto isso, o garoto que dizia ser um deus lhes disse: "Lhes com alegria. Espero vê-los novamente. Provavelmente não muito tempo no futuro." Com isso,
a consciência da dupla se esvaiu. Ugh! A sensação do solo. O aroma das flores. Quando voltou a si, Sora estava deitado no chão. Ele gemeu e se levantou. O que acabou de acontecer? Um sonho? Sora pensou que sim, mas não disse nada. Que sonho estranho! A irmã de Sora acordou depois dele e gemeu. Irmã. Depois que eu fiz questão de não dizer isso, também. Você não precisava. Não precisava ter colocado a bandeira, não foi um sonho. Com esses pensamentos, ele se levantou. E, por mais que tentasse fingir que não havia notado, havia terra sob seus pés. Seus pés. Um céu desconhecido se elevou acima dele. Gai! Sora percebeu que estava na beira de um penhasco e deu um passo para trás. Em pânico. Olhando para o panorama do penhasco, ele viu uma paisagem inacreditável. Paisagem inacreditável que se estendia diante deles. Não é isso. Vou reformular a frase. Havia uma ilha no céu. Dragão. E peças gigantes de xadrez além das montanhas no horizonte. Portanto, era a mesma paisagem estranha que eles tinham visto quando estavam caindo. Portanto, não era um sonho. Ei, irmãzinha. HNH. Os irmãos falaram enquanto olhavam para fora com olhos vazios. Eu sempre pensei que a vida era um jogo impossível, um jogo para masoquistas. Mas isso... Sim. Eles falaram em uníssono. Ele finalmente está com defeito. Que diabos? Este jogo é um fracasso épico. Então eles perderam a consciência mais uma vez. Você já ouviu um boato que diz o seguinte? Dizem que as pessoas que são boas demais em jogos um dia receberão um e-mail. O corpo do e-mail contém apenas algumas palavras e um URL. E, se você clicar no link, um determinado jogo será iniciado. Se você vencer o jogo, dizem que você desaparecerá deste mundo. E então, há uma lenda urbana que diz que você será convidado para outro mundo. Você acredita nisso? Possibilidades de 10 até a 120ª potência. E ela de fato venceu o programa de xadrez mais importante do mundo 20 vezes seguidas. No xadrez, a pessoa que primeira tem apenas que escolher a melhor jogada para vencer, e a pessoa que fica em segundo pode apenas empatar. Essa é a teoria, pelo menos. Ela jogou esse jogo contra um programa que explorava 200 milhões de possibilidades por segundo. Ela ganhou 20 vezes seguidas, alternando quem jogava primeiro, apenas para demonstrar a imperfeição do programa. E ainda assim, não pode ser. Ela abriu os olhos de surpresa. Enquanto isso, no entanto, seu irmão estava percebendo algo estranho. A maneira como as coisas estavam acontecendo. Acalme-se. O jogador é humano, é o que importa. Um programa sempre faz a melhor jogada. Ele tem concentração ilimitada. Mas só pode se mover de acordo com estratégias estabelecidas. É por isso que você pode vencer. Mas, esse cara... O irmão apontou para a tela. Ele está fazendo uma jogada ruim de propósito para atrair você. Você pensou que foi um erro do programa. Esse foi seu erro. NGHH. A irmã não tinha nenhum contra-argumento para o irmão. Era verdade que, no xadrez, não, em quase todos os jogos, a habilidade técnica dela superava em muito a dele. Verdadeiramente, uma jogadora genial. No entanto, em jogos mentais, leitura do oponente e manipulação, em todos os tipos de insights sobre aquele. Das emoções do oponente, as habilidades do irmão eram sobre-humanas. Isso
Era por isso que a combinação de Sora e Shiro era imbatível. Não se preocupe. Apenas se acalme. Se o oponente não for um programa, então há ainda menos chance de você perder. Só não deixe que ele o abale. Eu vou. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.